estudo hoje, nós falaremos sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus morreu e como ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus ressuscitou com todo o poder e glória e quebrou com os grilhões da morte, com as algemas da morte. Ele quebrou com a morte, ele destruiu a morte, ele venceu a morte com a sua ressurreição. E o véu do santuário que fazia separação entre a humanidade e o próprio Deus foi rasgado com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. O véu do santuário se rasgou de cima para baixo, ali no céu. Não foi o véu do santuário aqui na terra, mas do santuário que fica lá no céu. Quer dizer, o santuário que existe lá no céu, aquele véu que existia lá no céu, que fazia separação entre Deus e os homens, foi quebrado, foi rasgado pelo nosso Senhor Jesus, pela sua ressurreição, não é? Pela sua morte, por ter vencido a morte. Ele despedaçou os guilhões da morte, as correntes da morte, as algemas da morte. Não puderam segurar o nosso Senhor Jesus. Não puderam deter o Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou com poder e glória. Mas um poder extraordinário. Um poder que veio das profundezas. Ao ressuscitar, ele trouxe consigo cativeiro. E ao ressuscitar, o que aconteceu nos cemitérios? Abriram-se os sepulcros, saíram de lá os mortos, os santos que morreram no tempo que Jesus esteve em terra, que creram no Senhor Jesus, que morreram há poucos dias, há pouco tempo, enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, não é? Os sepulcros se abriram. Com a morte do nosso Senhor Jesus, se deu um grande terremoto. Mas um grande terremoto, o céu se escureceu. Ao Jesus se ressuscitar. Então, ressuscitaram todas aquelas pessoas que tinham morrido há pouco tempo e estavam ali no sepulcro, estavam sepultados ali no cemitério. Então, com o terremoto do ressuscitar, para você ver como o Senhor Jesus ressuscitou com poder e glória e se assentou à direita do Deus Altíssimo. E depois veio e se apresentou a Maria Madalena, aos discípulos. Mas antes, ao se ressuscitar, fendeu-se a terra se fundiu, afundou a terra, abriu a terra. Abriram ali nos sepulcros, ali no cemitério. Os caixões se abriram, se arrebentaram. Rebentou com todos os sepulcros dos santos que morreram no tempo em que Jesus pregava o Evangelho, que aceitaram o Senhor Jesus e que estavam, essas almas que foram santas, que morreram, não é? Mas estavam dormindo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, como ele foi o primeiro a se ressuscitar, também ressuscitou essas almas que estavam dormindo, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Eles ressuscitaram e saíram
com os seus corpos de dentro dos sepulcros e entraram na cidade. Imagina uma multidão saindo de um cemitério, entrando na cidade, né? Imagina as pessoas, um grande susto que as pessoas tomaram por causa, não é, de terem visto aquelas pessoas que há poucos dias, há poucas semanas ou há poucos meses tinham morrido antes do Senhor Jesus ter ressuscitado, ter sido morto e ressuscitado. Hã? Essas pessoas saíram dos sepulcros por causa do grande terremoto que se deu pelo ressuscitar do nosso Senhor Jesus. Não se esqueça que o nosso Senhor Jesus, quando morreu, esteve 3 dias ali no coração dos mares. Porque ele mesmo é que disse, assim como Jonas esteve 3 dias no coração dos mares, assim o Filho do Homem estará 3 dias no coração dos mares. Mas a fazer o quê? A pregar o Evangelho às almas que estavam condenadas ali no inferno. Como Paulo disse, Jesus trouxe cativo o cativeiro, pregou ali o Evangelho às almas perdidas que estavam ali. E no inferno só ficaram os demônios. E quando o Senhor Jesus desceu ali e pregou o Evangelho às almas perdidas que estavam ali no inferno, as almas que estavam condenadas, ele também algemou os piores demónios que estavam ali no inferno, para que em situação alguma não pudessem sair ali do inferno. Foram algemados pelo nosso Senhor Jesus. Por isso é que ali no livro de Judas fala sobre as almas, os demônios, os piores demônios que estão ali no inferno e estão algemados. Quem os algemou? Quem desceu ali no inferno? Foi o nosso Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus é que os algemou. Por quê? Só o Senhor Jesus é que tem a chave para abrir e fechar o inferno, não é? É o Senhor Jesus que tem as chaves. A chave que abre e a chave que fecha. E ninguém mais pode abrir nem fechar o inferno. Ele que tranca o inferno. Então, ao ressuscitar-se do inferno, trouxe cativo todas aquelas almas. Mas as almas que ressuscitaram juntamente com o nosso Senhor Jesus, aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, que foram santas, que reconheceram o Senhor Jesus, que foram salvas naquele tempo que o Senhor andou sobre a face da terra, ressuscitaram, saíram dos túmulos. Assim como, não é, Lázaro esteve 4 dias morto, não é? E esteve dentro do túmulo. E o Senhor Jesus o chamou, ainda o Senhor Jesus estava em vida, porque o nosso Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita quem Ele quer. Mas ao ressuscitar-se dos mortos, Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Mas você pergunta assim, então, mas Abraão, não é? Não falou com aquele rico que estava ali no inferno, e aquele rico não viu a Lázaro, o Lázaro do Antigo Testamento, não um Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, que era o irmão de Maria e Marta. Não é esse, é aquele, não é, do tempo da Babilônia, que viveram na Babilônia e que foi morto ali, não é, porque era mendigo, que estava sempre à porta, não é, do rico. Então, esse rico que esteve no inferno viu a quem? A Lázaro ali no seio de Abraão. Quem explica essa história é o nosso Senhor Jesus. E você diz assim, então, mas esse Lázaro com Abraão não estavam vivos ali no céu? Mas essas almas que foram ressuscitadas pelo nosso Senhor Jesus são as almas que estavam dormindo. Há 2 tipos, não é, de pessoas quando morrem. Há os que morrem, que ficam a dormir,
E há as pessoas que morrem e vão para o céu. E estão lá vivas até hoje, nesse momento. Quem são essas pessoas? As pessoas que creram no Senhor Jesus, não é? Que aceitaram o Senhor Jesus. Nos dias de hoje morrem e estão vivas ali no paraíso. Mas há outras pessoas, não é? Que morreram, que são pessoas justas, que foram salvas. Essas estão dormindo. E há necessidade que venham ser ressuscitadas. Por isso que o Senhor Jesus ressuscitou só aquelas pessoas santas daquele tempo que ele morreu, que ele estava vivo sobre a face da terra, e quando ele morreu, ele ressuscitou também todas essas pessoas, né, que morreram enquanto ele estava em vida, porque o aceitaram em vida, mas morreram antes da morte do nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou essas pessoas. Mas essas pessoas ressuscitaram, mas estavam vivas sobre a face da terra. Saíram dos túmulos. Isso não tem nada a ver com a ressurreição das pessoas que serão, né, ressuscitadas pela segunda ressurreição, porque as pessoas que estão dormindo, não é? As almas que estarão ainda, que vão morrer na segunda ressurreição, não é? Que estarão dormindo, como dizem ali Apocalipse, essas serão que Jesus irá ressuscitar, mas não participarão das bodas do Cordeiro. Essa é uma outra história. Então, quer dizer, existe duas histórias das pessoas que morrem hoje, não é? E são ressuscitadas e estão ali no céu com o nosso Senhor Jesus. E há outras que não ressuscitarão, que vão ser ressuscitadas pelo nosso Senhor Jesus. E que foi o caso porque antes do Senhor Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas não ressuscitavam. Só algumas pessoas, como Abraão, essas pessoas como Moisés, Elias, vemos quando Jesus na transfiguração ali no monte, não é? Juntamente com Pedro, Tiago e João, veio quem? Moisés e Elias. Por quê? Eles estão vivos ali no céu. Quer dizer, não são todas as pessoas, quer dizer, são as pessoas que creram em Deus no Antigo Testamento, as pessoas que foram fiéis a Deus, não é? Então, quando morrem, assim como nós hoje que cremos em Cristo, nós vamos diretamente para o céu. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? O Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, não é? E Jesus é que ressuscita, não é? A quem Ele quiser. Então, quer dizer, as pessoas que morrem hoje, crendo no nosso Senhor Jesus, vivendo as palavras, sendo santos, né? Diante do nosso Deus, quer dizer, vai diretamente para o paraíso e permanece vivo, não é? Não fica dormindo, como Paulo diz que as almas estão dormindo. Mas as pessoas que são salvas, que foram salvas por algum motivo, essas pessoas, mesmo nos dias de hoje, não creio que estejam diretamente ali no paraíso. Se estão ali, só Deus sabe quem elas são. Mas, segundo o entendimento desta palavra, vemos que essas pessoas, antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que eram pessoas que creram no nosso Senhor Jesus, estavam dormindo. Elas não foram diretamente para o paraíso, não é? Então Jesus ressuscitou, vieram à vida aqui na terra, saíram dos sepulcros, entraram nas cidades. Então voltaram, quer dizer, para a casa dos seus familiares ou para as suas casas que deixaram. Quer dizer, que susto, quer dizer, morto-vivo sobre a terra. Quer dizer, parece um filme dos mortos-vivos nos dias de hoje, mas não. Deus tem poder, o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Ainda que alguém morra, não é? E vá um servo do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, ele tem poder, né? Para ressuscitar mortos. Em nome do nosso Senhor Jesus, através do nome, não é? Porque não somos nós,
mas é o nome do Senhor Jesus que tem poder. Porque ao Senhor Jesus se ressuscitar, Deus se assentou, o Senhor Jesus, à direita do Pai. E foi-lhe entregue todo o poder e autoridade. Se Jesus já tinha autoridade no céu, ele passou a ter toda a autoridade. É Jesus que manda no céu e sobre a terra. Jesus é que manda em tudo. O Deus Altíssimo confiou toda a autoridade. Todas as autoridades que existem no céu, sobre a face da terra, estão debaixo do domínio do nosso Senhor Jesus. É Ele que manda sobre todas as autoridades, querubins, serafins. Ele que manda em todas as autoridades, reis que existem no céu. Por isso é que Ele é o Rei dos Reis. Jesus ressuscitou com grande poder e glória. Para ver, Ele se ascendeu ao céu com poder a ponto de se dar um grande terremoto. Assim também será a vinda do nosso Senhor Jesus. Se dará com um grande terremoto e também se escurecerá o céu. Assim como ele morreu, escureceu o céu e se deu um grande terremoto, assim também na sua vinda, antes da sua vinda, momentos antes da sua vinda, vai se escurecer o céu e vai se dar um grande terremoto. Essa é a vinda do nosso Senhor Jesus, porque assim está escrito, não é? A vinda repentina do nosso Senhor Jesus. Nós saberemos o tempo e a época da sua vinda, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora, não é? Que o nosso Senhor virá. Por isso é que nós temos que vigiar. O Senhor Jesus é que nos alertou. Vigiai e orai, porque não sabeis, né, nem o dia, nem a hora que virá o Filho do Homem, para que nós não sejamos pegos de surpresa, como foi pego, né, as 5 virgens nécias, não é? Porque quando as virgens nécias, esse é um grande exemplo que o Senhor Jesus deu. Quando as virgens nécias viram, quer dizer, em comparação, né, para encaixar esse pensamento, esse espírito da palavra de Deus, essas viram um exemplo, entre aspas, quando essas virgens nécias, que são todas as pessoas, não é, que abandonaram o nosso Senhor Jesus, que viveram longe do Senhor Jesus, verem, não é, que o anticristo, não é, se assentou ali em Jerusalém, o que é que acontece? E elas vão correr, essas pessoas todas vão correr em busca do Espírito Santo. Mas só que não haverá mais tempo, porque o Senhor Jesus virá, o rei, não é, que é o noivo, e fechará a porta. Então quer dizer, no tempo que o Senhor Jesus, que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus, as pessoas que abandonaram, muita gente que abandonaram o Senhor Jesus, eles vão ver esse sinal. Porque o maior sinal da vinda repentina do nosso Senhor Jesus é a manifestação do anticristo. Porque as pessoas vão ver o anticristo, não é? Por quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Quando veres o homem da iniquidade ali em Jerusalém, quem estiver nos montes, não deixa. Não deixa, porque aqui é o maior sinal da vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso é que digo, essa parte das virgens nécias se encaixa com essa parte, porque as pessoas que estão aqui, que são as virgens nécias, não é? Que são as tolas, que abandonaram a fé, que chutaram a fé, o balde da fé, e foram viver suas vidas longe do Senhor Jesus, mas conhecem a palavra de Deus porque tinham recebido o Espírito Santo, perderam o Espírito Santo, se afastaram do nosso Senhor Jesus. O que é que acontece? Eles vão ver a manifestação do anticristo. Então vão correr em busca de quem? Do Espírito Santo. Mas só que não vai haver tempo suficiente para receberem o Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus virá, que é o noivo, e fechará a porta.
E as virgens nécias, que são as tolas, que são as virgens insensatas, são as pessoas insensatas, vão ficar aqui na terra e vão passar pela grande tribulação. E são essas pessoas que vão batalhar, que vão dar a vida pelo Senhor Jesus, também vão ser salvas e vão ganhar muitas almas, mas uma multidão. Mas muitas delas não vão superar. Muitas dessas almas também não vão conseguir, não é, alcançar a salvação. Por tristeza serão condenadas. Por isso, busque nosso Senhor Jesus hoje. Busque o Espírito Santo hoje. Porque nessa altura, muitos vão saber, mas não haverá tempo. Muitos vão suportar e vão entregar a vida, não é? Pela salvação. Mas não serão todos. Porque muitos também perderão a sua salvação, porque não terão força e vão aceitar a marca da besta, mesmo tendo conhecido a palavra, mesmo um dia tendo recebido o Espírito Santo. Vacilaram. E o Senhor Jesus veio e fechou a porta. E não entraram no arrebatamento. Jesus veio, levou toda a sua igreja e ficaram aqui na terra. O desespero de muitos não os permitirá, não terão forças para lutar pelas suas próprias vidas, pela salvação da sua alma, porque saberão que só dando a sua alma poderão ser salvas. E essas são as almas que estarão debaixo do altar. As que deram a vida pelo nosso Senhor Jesus estarão vivas ali no céu, que receberão as vestes, as almas que serão decapitadas, que serão as almas da primeira ressurreição. Agora você entende, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição que não serão, não serão ressuscitados de imediato, mas serão ressuscitados no fim dos tempos, para serem julgados juntamente com aqueles que estarão condenados ali no inferno. Quer dizer, os mortos da segunda ressurreição não ressuscitaram, vão ser ressuscitados e vão ser salvos, vão ser julgados e salvos pelo nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque eles são de outra época, eles são da época do fim dos tempos, quase do fim do milênio. Mas essas da primeira ressurreição são do início do milênio, porque estamos perto de acabar, não é, a era da graça e iniciar uma nova era. A era do milênio não terá nada a ver com este mundo. O mundo será mudado, será transformado, sem a palavra de Deus, sem a igreja do nosso Senhor Jesus, sem nada, com o domínio do anticristo, não é? Com o reino do anticristo, com as ordens do anticristo. Toda a tecnologia vai desenvolver como nunca. Tudo vai desenvolver nesse mundo. O mundo vai ser irreconhecível. O mundo que nós vivemos hoje não terá nada a ver com o novo milênio. Principalmente quando iniciar o primeiro milênio, parecerá tudo normal. Mas já terá grande transformação na humanidade. Não só pelas profecias das pragas que virão do céu contra a humanidade estiver sobre a face da terra, a destruição que haverá, a mudança, não é, do homem que vive hoje sobre a terra como nós. Os homens viverão na parte subterrânea da terra por causa, não é, do sol, dos graus Celsius estará sobre a terra, mais de 70 graus Celsius. Então o ser humano não poderá viver sobre a face da terra. E aqueles que viverem têm que ter certas constrições próprias. Viverão dentro das rochas, debaixo da terra, construirão túneis e habitações debaixo da terra, sobre o mar. Tudo vai mudar por causa das constantes terremotos sobre a face da terra. Então eles vão construir
casas sobre o mar. Quer dizer, o mundo vai ser transformado. Não é? As construções, tudo será mudado aqui na Terra. Não é? Porque o milênio são 1000 anos, não é 100 anos. Você não tem ideia do que é um milênio. Não é? Porque as profecias do Apocalipse vão acontecer dentro do milênio, durante os 1000 anos. Para você ter a ideia. Por isso que o mundo ele vai viver por centenas de anos, não é? Com a vida deles, eles vão viver a vida deles. Mas ao se aproximar cada vez mais o final do milénio, não é? O mundo será irreconhecível e quase totalmente destruído pelas pragas, pelas profecias do Apocalipse. Praticamente tudo destruído, porque no fim dos tempos não haverá combustível, não haverá nada sobre a face da terra. Por isso é que irão contra Israel na guerra do Armagedon a cavalo. Então, se hoje temos aviões, tem meios de transportes aéreos, tem carros, não é? Tem tanques de guerra. Então por que é que não vão com tanques de guerra, com aviões de guerra contra Israel? Na guerra do Armagedon. Por que é que vão a cavalo? Porque não haverá transportes, porque não haverá combustíveis e também não haverá os milhares de satélites que estão ali em cima para controlar a humanidade, por causa dos cometas que vão descer do céu e vão destruir todos esses satélites que estão lá em cima. Então não haverá mais a internet no fim do tempo. Por isso é que você vê que nós, até uma parte do Apocalipse, ouvimos falar sobre a estátua, que é um robô, não é? Que está ligado às internets, não é? De repente, com a morte do anticristo, ou antes da morte do anticristo, não se ouve falar da estátua, não é? Foi criado, que é um robô, que será criado, que é uma estátua, por isso é que Paulo chama de estátua, não é? Por quê? Porque não haverá a internet, não é? E essa estátua não terá o controle da humanidade, não é? E é assim que o anticristo vai controlar através da estátua a humanidade. Mas essa estátua vai ser destruída. Por quê? Não vai ter serventia, não é? Além de receber o espírito maligno. Mas eles precisam dos satélites para controlarem e saber onde estão as pessoas, não é? Porque as pessoas vão ter a marca da besta, não é? Que é um selo, está tudo conectado. Por isso é que essa estátua vai ser adorada, sabe a vida de todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão estar todas ligadas a essa estátua, a esse robô, né? Que é um robô, na verdade, tecnológico, está ligado a toda a tecnologia, aos satélites. Então aí você entende, não é? Como será o fim dos tempos. Não haverá combustível, não haverá nada. Por isso é que vão contra Israel a cavalo. Mas, para não estender esse estudo hoje, creio que já entendeu, então que